Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura, aqui onde a gente fala um pouquinho sobre a história, a doutrina e os procedimentos, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como é que tá todo mundo? Dá um oi aí no chat para a gente saber se está saindo o áudio legal, deixa a gente saber, que a gente já começa aqui já a falar um pouquinho sobre os assuntos que a gente preparou para hoje. E ao vivo, Beleza, Ângela. ao vivo sim. Estamos aqui, 2h da tarde em Idaho, Eu acho que 5 da tarde no Brasil. É a primeira live que a gente faz ou é a segunda? A gente fez a do Cox? É a primeira. Que Cox? Do Brad Wilcox. Wilcox, não é Cox. Foi uma live, não foi? Foi live, não foi? Acho que foi, não tenho certeza. A gente fez a live com o professor Daniel Gontijo, né? No canal dele, não no nosso canal. É do canal do professor Daniel Gontijo, a gente fez foi a live dele. Exato. Pois é, pessoal, então hoje a gente programou de fazer uma live aqui com perguntas e respostas. Então hoje quem vai mesmo aí direcionar o que a gente vai falar são vocês, tá legal? A gente separou, a gente colocou no nosso grupo no Facebook, Mormonismo Sem Censura, a gente perguntou, né, para o pessoal lá as perguntas que eles tinham e separamos aqui uma lista, mas aí o que vocês forem colocando aqui ao vivo também a gente vai tentar falar sobre esses assuntos, né? Vamos lá, sem mais delongas? Sem mais delongas. E se eu ficar com a cabeça baixa aqui, é porque eu estou acompanhando o chat que vocês estão falando, tá? Eu estou moderando e vou ajudar o Marcelo ao mesmo tempo. Beleza. Então, antes que eu esqueça, tá bom? Se você ainda não é membro do canal, se inscreva, curte o vídeo, né? Claro, se você gostar. Se você não gostar, não dá o thumbs down. Já tem uns inimigos para fazer isso. Mas é isso. Então, se inscreve, tá bom? Divulga o canal para as pessoas que você acha que podem se beneficiar com isso que a gente vai falar aqui hoje e todos os outros assuntos que a gente tem no canal, já são 62. Esse é o vídeo número 62, né? E uma coisa interessante que ontem eu percebi, né? Então, ontem, 1º de abril, foi o aniversário de 5 anos do canal, né? O primeiro vídeo que eu postei aqui, que foi lendo, né, o texto sobre os tópicos do Evangelho, do próprio site da igreja, né, falando se os mormons são cristãos, né? E super interessante, você olhar os comentários daquela época já, né, somente lendo os textos da igreja, já ia recebendo um monte de reclamação e crítica dos membros da igreja, né? E não aceitava o próprio conteúdo que a igreja mesmo estava divulgando por ser controverso, né? E me desculpa a voz, eu estou um pouco gripado, então está um pouquinho rouco, uma voz um pouco mais sexy hoje para vocês, né? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente recebeu, a primeira pergunta que a gente recebeu lá do pessoal do canal, no grupo do Facebook, foi, e a gente vai tentar falar pelo menos aqui o primeiro nome, assim, se foi você que postou, você vai saber que foi você, e ainda assim resguarda a privacidade, né? Mas foi o Brito perguntou para a gente, né? Até em inglês, mas ele perguntou, por que você continua com o que está fazendo? Você acha que é só para ajudar aqueles que estão perdidos quando abrem seus olhos para a realidade? Ou talvez também seja uma forma de você continuar conectado a algo com que você ainda tem fortes ligações? Eu acho que ele escreveu em inglês, né? Acho que ele deu a entender como se eu ainda tenha uma ligação emocional com a igreja, por isso que eu não consigo largar, né? Essa é uma pergunta interessante, você sempre escuta isso de pessoas que são defensoras da igreja, né? É a velha coisa que o pessoal da igreja fala, você consegue sair da igreja, mas a igreja não sai de você, né? Então tem que continuar fazendo isso e tudo. Na minha opinião, para mim, pessoalmente, é muito pelo contrário, né? Eu não tenho nenhuma vontade de ter conexões com a igreja mais. Eu, por mim, por exemplo, eu marquei esse... Eu juro, eu sei que muita gente não vai acreditar no que eu vou dizer agora, mas eu marquei essa live para hoje, exatamente na hora da conferência geral, né, na sessão de domingo, eu nem me lembrava que tinha conferência geral nesse domingo. Né? E olha que eu moro aqui em Idaho, a gente mora em Idaho, bem no meio, cercado de membros por todos os lados, né? Então, mas, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não tenho mais nenhuma necessidade de... Eu não faço isso aqui para processar a minha própria luto, né? Não mais, né? Ao longo desses 5 anos, o propósito de eu estar fazendo o canal, da gente estar fazendo o canal, a Sandra entrou junto comigo aí também depois de algum tempo, ao longo do tempo foi evoluindo o porquê que eu estava fazendo, né?
um dos motivos que realmente começou foi que eu queria contar a minha saída da igreja eu queria ser o dono da história, né? De eu contar a minha própria história e não ficar só à mercê dos boatos que certamente iriam surgir, né? Porque eu estava pecando, porque era, sei lá, nunca tive um testemunho, etc, etc. Eu queria contar a minha própria história, né? E, claro, estava com raiva, né, de ter me sentido traído, enganado, etc e tudo. Hoje não tem mais nada disso. Hoje, o único motivo que eu ainda faço isso é para ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Eu tenho muito mais prazer em participar no grupo no Facebook, que eu estou interagindo com cada pessoa, do que gravar vídeos aqui. Eu acho que os vídeos são educacionais e vão reforçar, né, a certeza da pessoa, de vocês, de que estão fazendo, né? E você, Sandra, tem algo mais com relação a isso? Normalmente as pessoas, quando elas criam canais no YouTube, Facebook, esses canais de mídia social, é uma ferramenta que a pessoa usa para tirar do peito, para tirar da cabeça o que ela está sentindo, né? O que está machucando, o que está deixando ela doente. Então, algumas pessoas escrevem, outras precisam falar, e como o Marcelo falou, a gente não tem necessidade de fazer isso, mas o sentimento de ajudar, e muitas pessoas ainda contatam a gente e pede, não para, continua, fala sobre esse tópico, ou fala sobre aquele tópico. Eu ainda sinto um pouco de vontade, digamos assim, de falar sobre alguns assuntos. Eu tenho muita vontade de falar sobre a história da poligamia, e é um projeto que a gente começou e parou, né? Que seria de falar sobre cada esposa de Joseph Smith, que existem registros, né? Então, falar individualmente, começando da primeira e vai, né, seguindo. Vídeo assim, sei lá, de 30 minutos. Vamos ver. Ok, Oi, próximo. a canal da Dai falou assim: boa tarde, moro em Utah e assisto vocês ainda com minha recomendação no bolso. Gratidão pelo trabalho. Obrigada. E por falar em recomendação, eu até encontrei a última recomendação que eu tive válida, encontrei outro dia, né? Foi a que você perdeu. Que eu perdi e não pude renovar porque eu estava já questionando e não estava pagando dízimo, né? Aí não renovei. Fullback. Já estava assim, Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Você quer ler a próxima pergunta? Eu leio, você responde, ou vice-versa? Pode ser. Você lê, eu respondo. Não, deixa eu ler então, você responde e a gente vai se revezando. Uhum. Então, César perguntou o seguinte: quais foram seus chamados na igreja? E ele perguntou para mim, mas você, quais foram os seus chamados na igreja? Oh, my gosh. E só antes de qualquer coisa, Fernanda, a voz é sexy mesmo. Sexagenário é você, tá bom? Ei, então, eu fui líder de acampamento, eu fui professora do seminário, eu fui presidente da Organização das Moças, eu fui conselheira das moças da Estaca, eu fui professora de princípios do Evangelho, eu fui professora da primária do Raios de Sol, aqui nos Estados Unidos. Eu fui professora da Escola Dominical dos Jovens de 12 e 13 anos de idade, aqui nos Estados Unidos. E eu fui a esposa do bispo e a esposa do presidente da Estaca. É um chamado quase. Eu fiz de quase tudo, só não trabalhei na primária nem nas moças. Não, aliás, trabalhei na primária, né? Trabalhamos juntos aqui nos Estados Unidos. Então, só faltou a Sociedade de Socorro e as moças. Mas eu fui meu primeiro chamado na igreja mesmo foi a líder da missão da ALA. Acho que na época tinha um outro nomezinho diferente. Eu não tinha nem um sacerdócio de Melquisedeque ainda, já me colocaram lá para fazer isso, né? E fui missionário, fui conselheiro de bispado ainda antes de eu ir para a missão, né? Uma experiência interessante. O que mais? Bispo, presidente de Estaca, presidente dos rapazes da Estaca, e por aí vai, né? Aqui nos Estados Unidos eu fui líder de escoteiros, e também trabalhei como consultor dos sacerdotes, né? Dava aula lá para os sacerdotes no bispado e tudo. O Fernando falou que ele não é sexagenário ainda não, viu? Ele é só um menino de 52 anos. Falta só um pouquinho, tá quase lá. A gente chega. Próxima pergunta, Marcelo? Uhum. Ok.
O Rafael perguntou quais impactos causaram em sua vida quando você publicamente falou sobre a igreja. Então, quais foram os impactos de ter verbalizado que não acreditava mais, que saiu? Exato. Eu estava lendo aqui, o Marcos Miranda falou de Crateús. Um abraço aí, pessoal do Ceará. Perguntou qual é o canal da gente, ele quer seguir. O canal é esse aqui mesmo, Marcos. Eu não sei onde é que você está assistindo, mas é no YouTube. O canal chama Mormonismo Sem Censura, tá bom? E a gente tem um grupo no Facebook, um grupo de apoio, chamado também Mormonismo Sem Censura, grupo de apoio. Se você quiser entrar no grupo, você vai lá, pede para entrar e tem 2 perguntas que você precisa responder, senão para você poder ser aceito, você tem que responder as 2 perguntas, tá bom? Então, o Fernando dizendo que eu fui o conselheiro do bispado dele. É verdade, Fernanda aí, seja bem-vinda à comunidade, Fernanda. Fiquei feliz de ver você se unindo lá, se juntando ao grupo no Facebook. Sim, então a pergunta Marcelo, foi... quais foram os impactos de ter publicamente, vindo a público, né? E não foi só a público para dizer eu não acredito mais na igreja, eu não sou mais membro da igreja. Você veio a público dizendo eu não sou mais. Você nunca nem falou que não era porque ele ainda é membro da igreja. Ele veio foi dizendo assim, ó, existem problemas na igreja e esses são os problemas. Exato. Então, de impacto, assim, né? Foi bem complicado no começo. Eu lembro quando eu postava algum vídeo e vinha alguém reclamar, né? Por que você está fazendo isso, né? Só sai, fica quieto, etc e tal. Eu lembro assim, meu coração acelerava, eu ficava, às vezes eu estava no trabalho e via isso, eu não conseguia não responder, né? Eu tinha que combater aquilo ali, tinha que tentar explicar. E no começo você quer mesmo convencer a pessoa, né? Que o que você sabe, acredita é correto, é a verdade, né? Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei... Hoje em dia, se você olhar lá até no canal, aqui no YouTube, né? Se você ver as minhas participações, normalmente, quando alguém critica, ou vem só raivosamente lá dizer que eu sou apóstata, que Jesus Cristo vai... Como é que Deus vai ter um lugar para mim lá no inferno? Sei lá, enfim. Então, alguém vem criticar desse tipo, eu só boto um coraçãozinho. Eu faço aquilo ali só para quê? Porque eu fico controlando quais foram os comentários que eu já respondi ou não, né? Então, boto um coração só para desaparecer da minha vista. Eu, sabe, não tenho necessidade de provar nada para ninguém. Mas, assim, de consequência negativa foi, até uma outra pergunta que a gente vai falar mais na frente, foi realmente o relacionamento com os amigos, né? Que muitos mesmo se afastaram completamente, outros diminuíram bem o contato com a gente. A gente é perigoso, né? Falar com a Sandra, principalmente, não consegue não falar, né? Se alguém tocar a Santa Igreja, ela vai devagarinho, vai acabar criticando alguma coisa. É natural. E algumas, é e a aí minha algumas... vida, é o meu sentimento, então só vai, só sai. Da mesma forma, Marcelo até falou isso para mim uma vez, você consegue falar da igreja de uma forma tão natural, da mesma forma como eu falava da igreja e do meu amor pela igreja e do que eu acreditava de forma natural, eu falo de forma natural as coisas que eu estou descobrindo. Olha, você sabia? Porque eu acabei de descobrir, porque eu descobri isso sobre Joseph Smith, ou eu descobri isso sobre Brigham Young. Vai, e acaba se tornando uma pessoa que, tipo assim, eu não quero ouvir o que ela está falando. Próxima pergunta, Marcelo. Samuel Beckett perguntou agora aqui no chat sobre a nossa posição com relação a Deus, né? Se a gente se tornou ateu ou não. A gente vai responder isso daqui a pouco, tá bom, Samuel? Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Tá na lista. A próxima pergunta você lê? Para você, então, né? Qual foi o maior prejuízo? Isso foi a gente já falou, né? Qual foi o maior prejuízo? O maior prejuízo... tá. O maior prejuízo legado pela igreja. Foi o Richard que perguntou isso. O maior prejuízo legado pela igreja que vocês tiveram ou estão tendo que correr atrás. Então, por ter sido membros da igreja, né? O que a gente perdeu, deixou de fazer? No meu caso, foi ter parado de trabalhar. Foi a pior decisão que eu já tomei na minha vida, acreditando que estava tomando a decisão certa, não fui pressionada, mas eu ouvi tanto, porque eu já era a esposa do bispo,
estava grávida e eu ouvia dos líderes, especialmente presidente de estaca e líderes que eu sempre achava que era acima de mim, de que a esposa, se o esposo tem condições de sustentar a casa, né? De manter a família, o papel da mulher é ser esposa e mãe. E eu acabei acreditando e aí eu me tornei financeiramente dependente do Marcelo e a gente acaba caindo em armadilhas, gente. Aquele meu empoderamento, porque dinheiro dá poder à pessoa. Estávamos falando sobre isso ontem, lembra? Uhum. Então, eu perdi o meu poder financeiro, me tornei dependente e sou dependente financeiramente até hoje. Agora você está trabalhando de novo, né? Me banca. No meu caso, eu diria que foi o contato com a minha própria família, né? A minha família, especialmente do lado do meu pai, é uma família muito unida. Se reuniam assim todos os domingos, né, na casa dos meus avós, para tomar um cafezinho, para tomar uma cervejinha, para bater papo. E eu estava sempre muito ocupado na igreja com chamados, né? Reuniões e visitas e atividades e serões e conferências e etc, etc, etc. E eu ia essas reuniões na casa dos meus avós eram realmente semanais, né? Meus primos todos iam, meus tios, tias, e eu ia uma vez, duas por ano, talvez, né? E isso me desconectou muito, né? Me distanciou muito da família, o que na verdade, é uma das características de seitas, né? Realmente te separar do resto da sociedade, né? Tanto é que chegou ao ponto, depois de 24 anos, 99% dos nossos amigos, amigos entre aspas, e amigos mesmo, de verdade, 99% membros da igreja, né? Por isso que é um baque quando você sai, todo mundo quer distância de você, né? Tem medo de conversar com você, né? E o Fernando postou outro comentário aqui, lembrando, né, que eu ia logo no começo, né, eu tinha nem um ano de igreja ainda, eu me mudei para a ala dele, e eu ia de vez em quando, ele foi meio que um mentor para mim no começo, né, eu ia para casa dele de bicicleta, ia tirar dúvidas mesmo sobre coisas que eu estava aprendendo da igreja e tudo, né. Abração, Fernando. Outra coisa relacionada a essa parte de correr atrás do prejuízo, assim, a gente se fecha tanto naquela comunidade, ela acaba se tornando sendo o centro da nossa família, as nossas amizades principais. Às vezes, se a gente não tem família dentro da igreja, a igreja, né, as pessoas da igreja se tornam a nossa família. E aí, perder essa comunidade foi um grande prejuízo, porque de verdade a gente ama aquelas pessoas e eu acredito até que muitas dessas pessoas nos amam, gostam da gente, mas por causa da crença na religião e nos ensinamentos e nos dogmas, nós, pelo fato de nós termos o canal, falarmos de forma aberta, explícita o que aconteceu, coisas que a igreja ainda não fala, a gente acabou se tornando, como é que fala? Persona não grata. Persona não grata. Né? Tipo assim, então é melhor mesmo ficar distante. Uma coisa que aconteceu aqui com a gente é que, como o Marcelo falou, 90% dos nossos amigos aqui na cidade onde nós moramos, 90% é membro da igreja e, ao mesmo tempo, é a comunidade brasileira. Então, quando eles descobriram, todos já sabiam que, até porque a gente mandou cartas para os amigos mais próximos, né? Mas assim, a gente acabou sendo realmente eu fui literalmente excluída, né? Do meio deles, me colocaram no grupo. Uma amiga colocou, achando que estava, olha, Sandrinha, eu joguei, Sandrinha, eu te coloquei no grupo dos brasileiros de Idaho Falls. 3 dias depois, eu fui, Foi excluída do grupo. Fui excluída do grupo sem nenhum, sabe, sem nenhuma explicação. Eu fui só excluída. E aí, a gente sabe que eles se reúnem, fazem atividades, e nós não somos convidados.
É uma pena, porque são pessoas Que a gente queridas, gosta, mas né? pelo jeito não gostam. Não Eu gostam. acho que eles gostam da gente, é medo mesmo. O que a religião de alta demanda, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias faz, incutir esse medo mesmo, né? Você tem que seguir reto como uma flecha ali, se você desviar para um lado para o outro, você tá ferrado, né? Então, pronto. Só que Resposta... o canal da Dai falou o seguinte: durante esse meu processo, descobri muita gente que ela nem desconfiava que também estava saindo, até ex-bispos, sem contar que muitos ainda vão empurrando com a barriga, que vocês têm notado. Sim, tem, com certeza. Tem, eu até tenho muito cuidado. No começo eu cometi esse erro, hoje eu tenho mais cuidado com isso, é que a pessoa não cumprir com os mandamentos da igreja não quer dizer que ela não acredita, né? Então, às vezes, você vê alguém que, sei lá, não está indo nos domingos, ou está indo para festa, sei lá, bebendo, etc. E aí você se aproxima da pessoa falando como se ela já não acredita mais em nada, e você vai lá e desce o pau na igreja e tal, e a pessoa, opa, né? E aí já aconteceu com a gente, né? E cria até uma situação da pessoa não quer mais falar com você. Né? Então, é importante ter essa distinção. E canal da Dai, eu não sei teu nome, né? Então, estou chamando pelo usuário Dai, aqui. Chama de Dai. Eu vou chamar de Dai. Então, Dai, inclusive você mora em Utah, não sei como é que é a tua situação, se você quiser mais detalhes, a gente pode falar em particular com você, mas existem grupos de apoio, né? Chama Mormon Spectrum, né? E agora também tem como é que chama? O Thrive, né? São grupos que se reúnem mesmo fisicamente, né? Você vai para um café, um Starbucks, alguma coisa, tem lá 10, 15, 20 pessoas, 5, às vezes, depende. Só para bater papo, e desabafar, e contar a sua história, e dali surge amizades. Hoje, o nosso grupo de amigos, né, são 7, 8 casais que a gente sai junto, faz viagem, vai comemorar Ano Novo, Natal, etc. Foram todos desse grupo. Né, pessoas que a gente foi encontrando ali um a um e foi formando o nosso grupo, né, de amigos. Então, e o legal desse grupo é assim, chega um momento que você não precisa mais do grupo, porque você já desabafou, você já está num novo move on, como é que fala, amor? Você já está seguindo adiante, né? Bola para frente. Bola para frente. Mas você continua indo porque tem pessoas novas chegando que precisam ser ouvidas. Então, você vai lá com o propósito de ouvir aquelas pessoas e validar a dor, o sofrimento, a solidão, o ostracismo. Exato. Tá, próxima pergunta. Teve aqui uma pergunta do Jean Oliveira. Qual membro do casal deixou de ir à igreja primeiro? Como o que permaneceu, reagiu e quanto tempo levou para deixar também? Excelente pergunta, e está também na pergunta que o pessoal já fez no grupo, ela está aqui dentro também. Quer responder? Pode responder agora, né? Então tá. Então, quem começou a pesquisar tudo fui eu, né? Então, é uma história longa que eu já contei no canal, né? Tem lá o vídeo que a gente fala quando a gente saiu da igreja, mas resumindo, né, eu comecei a entrar em contato com certa literatura sobre evolução e me fez questionar religiões e Deus. Então, comecei por aí, né? E aí, depois, mais para frente, eu não me lembro exatamente como eu acabei encontrando material da igreja. Na verdade, foi uma aula que eu fui ensinar sobre sacerdócio, fui pesquisar sobre sacerdócios negros, e aí descobri a cachorrada toda lá do Brigham Young, e o racismo dele, o discurso que ele deu terrível sobre isso. Pronto, ali começou tudo, né? E demorou meses, eu pesquisando tudo. Eu sempre brinco dizendo assim, não sei se você já viu, acho que na igreja, e também fora da igreja, né? Comerciais falando sobre pornografia, aí tem sempre aquela cena, o cara no quartinho com a tela virada contra a porta, né? Escondido ali, alguém abre a porta, ele muda tudo, né? Foi por alguns meses, foi assim comigo, mas não era olhando pornografia, era pesquisando sobre a igreja, né? Eu escondido aqui, sem querer passar nada para Sandra, até quando eu tivesse certeza, né? Então, acho que chegou um ponto que eu não conseguia mais processar aquilo sozinho, eu precisava extravasar aquilo e precisava começar a alertar, né? Vamos dizer assim, trouxe o assunto para Sandra, ela resistiu bastante no começo, não queria, a gente tinha meio que um acordo entre nós, que é a igreja, né? Incutiu também na nossa cabeça, que nós precisávamos sempre ser forte para quando o outro fraquejasse, você ser aquele que vai dar a mão e vai levantar e vai arrastar até a pessoa conseguir andar de novo, né, com os próprios pés. Então a Sandra sentiu essa responsabilidade, né, no começo.
Mas aí eu fui devagarinho, devagarinho, devagarinho. Eu acho que uma ideia que eu tive, assim, talvez eu pudesse dizer que foi o espírito que me inspirou para fazer, né, foi numa das minhas conversas, que eu ia conversar com o bispo, presidente de estaca, eu não estava assim, a igreja é uma droga, eu vou sair, vou beber, vou fazer agora tudo que eu queria fazer. Não foi assim. Foi por muitos meses não, que isso, né, 20 anos, eu tenho certeza que é verdadeira, como pode não ser? Como pode isso ter sido escondido de mim? Demorou muito tempo, né, para processar isso. E aí, uma das visitas com o bispo, eu convidei a Sandra para ir junto, né, e aí, pela primeira vez, ela pôde ficar como espectadora, porque até então era eu tentando convencê-la, né, de que a igreja estava errada e ela tentando defender, né, ela bem na defensiva, levantou a parede mesmo, não deixava entrar. A partir do momento que ela pôde ser espectadora e ver que a igreja não tinha resposta para o que eu estava perguntando, aquilo ali meio que, eu acho, que meio que começou a abrir, não foi as portas um pouco. Basicamente, as perguntas que você tinha para o bispo eram perguntas que você fazia para mim. E me deu uma esperança muito grande quando... Ele não respondeu nada, né? Mas, assim, quando a gente estava saindo, na porta do bispado, ele falou, Marcelo, eu gostaria de lhe pedir que você olhasse para os frutos. Eu gostei muito daquilo, porque eu olhava para os frutos, né? Olha, eu tenho meu esposo, minha família, né? Graças à igreja, né? Enfim... E não teve só essa reunião com o bispo, teve a segunda reunião com o bispo e que o conselho dele, ao sair na porta, destruiu minha esperança de que um líder pudesse ajudá-lo, porque ele já havia procurado líderes no Brasil, estava procurando o líder maior, assim, né, o bispo, né, já pela segunda vez, e o bispo falou para ele assim... olha, Marcelo, eu fui chamado recentemente, tudo é muito novo, e você tem todas essas perguntas, então eu vou te pedir assim, sabe? Ele quase que pediu assim, não vem mais aqui, sem usar essas palavras. Ele falou assim, é porque eu tenho esse pessoal, né, aí que está firme, que precisa de mim. Ou seja, literalmente, sem falar com todas as letras, ele disse... Eu tenho 99 ovelhas para cuidar. Não tenho tempo para você, uma ovelha, se desgarrando. Foi literalmente o que eu entendi ali. Eu tenho a impressão que o que Cristo ensinou foi o contrário, não foi? Mas foi isso aí que ele falou mesmo. Foi. Vamos então, para a próxima. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Da Silvia. Não. Silvane. Tá, você veja aí qual é da Silvane que você quer. Mas o Luiz Antônio perguntou o seguinte: se os altos dirigentes da igreja sabem de todas as mentiras de Joseph Smith, se sim, eles simplesmente estão mentindo para os membros ou eles acreditam na santidade e revelação do profeta? Eu não posso dizer o que está na cabeça deles, certo? Eu posso me basear pelo que eu passei, né? Então, eu acreditava na igreja, né? E sempre que por muito tempo, no Brasil, eu nunca tive contato com críticas sobre a igreja, né? Críticas mesmo substanciadas, né? Sobre a igreja, sobre a história, etc. Mas eu tiro pela minha primeira reação, né? Quando eu comecei a ter contato com isso, a reação é não pode ser, não é verdade, né? E isso eu me batizei com 18 anos, então eu não fui indoctrinado na igreja desde bebê. Esses homens, esses líderes, né, autoridades gerais, 70 profetas, apóstolos, etc. A maioria, eles, né? Nem todos. Eu acho que, praticamente todos nasceram na igreja. Então, aquele doutrinamento e o investimento deles naquilo. Então, eu acho que eles querem acreditar e eles batalham com a dissonância cognitiva da mesma forma que todos nós aqui. Só que eles têm muito mais a perder se eles se permitirem admitir que a igreja não é verdadeira, não é guiada por Jesus Cristo, não tem nenhum poder especial, essa coisa de sacerdócio não existe, enfim. Né? Então, eu acho que é muito mais difícil para eles abandonarem o impacto, o efeito, né, o prejuízo, a família deles vai abandonar, eles vão virar, em inglês é pariah, né? Não lembro agora a palavra. Qual a palavra? Pariah, vai ser tipo assim, rejeitado pela sociedade. Às vezes eu esqueço algumas palavras. Mas, vamos lá. Tá, a Silvane, Nayara, ela fez uma pergunta, e essa pergunta
já está aqui para a gente responder. Então, segura aí, fica aí com a gente, que a gente vai responder a tua pergunta, se é sobre ateu, que acredita sobre Deus e tal. Essa pergunta ela é recorrente. Próxima pergunta. Você quer ler? A da Nayara vai ficar para daqui a pouco, tá, Nayara? O filho de Goiás, né? Essa. Como você acabou de falar, como começou a desconfiar. Então, assim, a igreja ainda tenta contato com vocês por meio de algum líder ou visitas de missionário? Essa é uma pergunta e tem uma segunda. Okay. Primeiro se a igreja contata a gente através de líderes ou missionários. Não mais, né? No começo tentou, e assim, a gente tem mestre familiar. Agora não é mais mestre familiar, como é? Ministrador, né? Irmão ministrador, sei lá como é que chama em português. Eles também nem estão mais vindo, né? Um deles ficou doente, né? Tá bem doente, até a gente tem que talvez até ir lá falar com eles. Mas assim, eles não procuram a gente, mas o relacionamento é cordial, né? Os nossos vizinhos todos são membros da nossa ala e tudo. Dá um oi e tal, né? Né? Sentimos falta de vocês e tal. A gente não vai nunca, né? Por um tempo a gente vai em algumas atividades, alguma coisa. Se convidar, a gente vai. A gente não tem... Eu entro na igreja de boa, sabe? Eu não tenho nenhum sentimento ruim, nada. Eu só olho, é como se alguém me convidasse para ir na igreja católica, na igreja batista deles, para visitar a igreja deles, sabe? Hoje eu processei completamente a decepção, a raiva, tudo aquilo é ficar no passado, não tenho que carregar isso comigo, né? Então... missionários vêm almoçar aqui em casa às vezes. A grande diferença é que agora a gente sente a vontade de dizer não, quando a gente não quer, né? Mas já houve situações, não faz muito tempo, perguntaram se a gente queria dar almoço, a gente deu. E aí depois missionários vieram visitar já aqui, aí eu sentei com eles, comecei a falar algumas das informações que eu acho que eles não queriam saber. Um deles até anotou lá para depois pesquisar e tudo. Bichinho, tomara que ele... Agora são mais os missionários, né? Os líderes não nos contactam. Mas aí, continuando ainda na mesma pergunta dele, Gustavo, se algum apologista brasileiro já contactou a gente, ou se já fez convite para conversar, para fazer vídeo. E a resposta é não. Eu já convidei, né, o Lucas Guerreiro para vir no canal aqui, a gente conversar, não lembro, acho que foi um assunto específico, né, assim, só para aberto, mas ele disse que não, né, ele acha que eu quero aumentar a popularidade do meu canal, trazendo a celebridade que é ele, né, e teve um outro aí como é o nome daquele menino, não lembro agora, que faz lá, você falhou com essa sociedade. Vitor. Vitor Neres, né? Eu convidei, ele disse que vinha, mas aí foi logo 10 meses atrás, quando eu fiz meu último vídeo anterior a esse, sei lá, 2 vídeos atrás, e aí meio que parei, não passei esses 10 meses sem fazer conteúdo nem nada, e a gente perdeu o contato, mas ele topou de vir, né? Mas eu não sei se eu tenho muito interesse nesse tipo de vídeo, não. Eu não sou muito eu não gosto de debate, né? Eu não gosto, porque, na minha opinião, quando a filosofia de um debate é quando duas pessoas vão tentar convencer o resto das pessoas da sua própria ideia. Não existe zero interesse em trocar ideia e sair dali os dois melhor do que o que chegaram. Entendi. Não existe um debate, o propósito de um debate não é esse. E eu não gosto disso. Tem que ganhar, né? Eu não quero debater para ganhar ou para perder. Eu quero... qual é a sua ideia? Eu quero crescer com o que você tem a me ensinar, né? E se eu acho que você tem os mesmos interesses, eu tenho o maior prazer em conversar. Mas debate não é para mim, não gosto. Tá. Tá bom, então. Próximo, você? Então, a Helena perguntou, fala sobre as ameaças que vocês têm sofrido. Eu não me lembro de ter sofrido ameaça. Outra que, por exemplo, tenha cuidado, olha, cuidado. Mas, assim, cuidado com o quê, né? Mas ameaça mesmo, não. Teve, no início do canal, uma pessoa, um homem, mandou um e-mail para o Marcelo enorme, um homem que eu nunca tive contato na vida, membro da igreja, que acho que o Marcelo também nunca teve contato, chamando o Marcelo de apóstata, que ele ia para as trevas exteriores, assim, uma coisa assim bem
tenebrosa, sabe? Se a pessoa não tiver muito segura do que está fazendo, se ela ainda tiver um fiozinho de dúvida, isso pode até mexer com a pessoa mentalmente mesmo, né? Mas, infelizmente, mas é um tipo de ameaça, né? Ameaçar a pessoa a ir para o inferno, né? Queimar no fogo do inferno é uma ameaça. E teve esse tipo, mas faz tempo, hoje eu particularmente não me sinto ameaçada, não. A ameaça talvez de descomunhão. Teve uma pessoa que se infiltrou no grupo no Facebook e aí depois mandou um bocado de prints e coisas para o meu presente destaca aqui, né? Depois eu até descobri quem foi que fez isso e agradeci, né? Porque foi, na verdade, ele começou esse processo e foi uma experiência bem interessante, agregou bastante para mim. Mas eu tive entrevista com o presidente da estaca e os 2 conselheiros, 3 entrevistas separadas de mais de 1 hora, né, falando com eles sobre todos esses assuntos que a gente fala aqui no canal. Aliás, não, eles não se permitiram ouvir mesmo, né, quais eram minhas dúvidas, quais eram os problemas, né, o interesse deles era mesmo conseguir construir um caso de que eu era um apóstata, né, que eu estava em apostasia mesmo, né, e eu consegui mostrar para eles que eles não tinham como construir o caso. Mas, enfim, acabaram não fazendo nada comigo, né? Me deixaram quieto. Tem um problema. Mas eu cheguei bem pertinho, assim, de passar pela ação disciplinar para eles me excomungarem. Tem um problema que eu acho que, assim, você está falando a verdade e aquela verdade é dura e aquela verdade não é bonita e aquela verdade pode machucar muitas pessoas. Então, quando você fala essa verdade dura, que algumas pessoas não querem ouvir, não estão afim e ouvem, elas se sentem ofendidas, magoadas, e a gente entende, porque nós fomos membros da igreja, foram 24 anos da nossa vida, a gente sabe como é que funcionam os modus operandi, né? Então, perdi o fio. E eu estou lendo os comentários, me perdi também. Não, mas enfim, o que eu estava falando é essa coisa da pessoa. Não, perdi mesmo. Fala aí, me ajuda aí, galera. O que eu estava falando? Tá, o Jean Oliveira falou que desde 2019 que tenta pedir a desfiliação, solicitações, mandou por e-mail, WhatsApp diretamente, o que posso fazer? Lembrei. Então, quem fala, antes que você esqueça, que eu não vou esquecer dessa. A gente está falando a verdade, o povo diz quem está mentindo. Quem está falando mal. A gente não está falando mal, nem está mentindo, a gente está falando a verdade, só que é uma verdade dura. Que dói, né? Entendeu? Pois é. E aí a pergunta do Jean, né, então, sobre pedir para tirar o nome da igreja, eu acho que é isso que ele quer fazer. Jean, aqui na descrição do vídeo tem um link para uma carta que foi, na verdade, criada pelo... O nome daquele menino tem um canal que é advogado. Digo já, o Alex. O Alex criou a carta, eu fiz algumas modificações com a autorização dele, e está salvo, tem um link aqui na descrição do vídeo, desse vídeo, dos últimos vídeos, todos têm esse link lá. Você pode pegar, fazer 2 cópias, entrega para o bispo da sua ala, pede para ele assinar uma como recibo, o Tom. O Tom. É porque é Tom Alex. Exato. Não então, pronto, foi o Tom que escreveu. Então, mas aí você entrega, faz 2 cópias, pega uma como recibo. Exato. E acompanha. Eles têm, acho que 30 dias aí para processar alguma coisa assim. Alex. Ou tem um website, né, em inglês que chama Quit Mormon. Não, Quit Mormon? É o Quit Mormon. É o Quit Mormon. Foi por lá que eu fiz o meu. Exato. Então tem essas 2 formas, né? O Quit Mormon é bom porque aí o advogado vai tratar disso, você não precisa contactar ninguém, né? E com a cartinha você vai lá entregar para o bispo e fala para o bispo processar isso rapidamente, né? Olha uma coisa legal que o Samuel Becker falou. Ele falou, eu estou aqui porque sinto a mesma coisa que todos sentem. Na igreja evangélica era assim comigo. Ninguém tinha resposta para as minhas dúvidas. Exatamente. Exatamente. Então, olha aí, a Meire... Obrigada pelo toque, Elton Alex. Vinícius. A Meire perguntou, como está o seu relacionamento com aqueles membros da igreja que se diziam seus amigos, todos continuam seus amigos? A gente já falou sobre isso? A gente falou, respondeu. A Celina perguntou, lá do grupo Mormonismo Sem Censura, gostaria de saber a maior vantagem que tiveram ao deixar algumas das leis do mormonismo. A vantagem
é que eu quebrei o tripé que me mantinha presa aos dogmas, que foi o tripé do medo, da vergonha e da culpa. E eu finalmente posso beber o meu vinho sem medo de ir para o inferno, sem culpa de estar bebendo algo que não pode, é pecado, né? Sem medo, sem culpa e sem vergonha. Exato. E sem vergonha. Sem vergonha. Então, eu tomo meu vinho. Aliás, foi o primeiro milagre que Jesus Cristo realizou, que está registrado, né? Ele transformou água em vinho. E eu estava até brincando com a Sandra mais cedo hoje, né? Ontem eu estava ouvindo música aqui, cantando junto e tal, e aí me veio à cabeça, né? Uma das grandes alegrias é que agora eu posso cantar Faroeste Caboclo todinho, sem ter que trocar, né? Não tinha medo falando palavrão, não tinha né? medo tal João de Santo Xisto, né? Não dá, não funciona. Cristo, Mas enfim, mas falando sério, né? Para mim, exato, acho que a grande vantagem é, como você falou, né? Não ter a liberdade de decidir por você mesmo, racionalmente, o que você vai fazer. O que é, como é que você vai ensinar seus filhos, se você vai para uma festa ou não, se você vai tomar um vinho ou não, enfim, um número de coisas, né? E como é que você vai pensar sobre assuntos difíceis mesmo, né? Eu lembro que quando eu estava assim ainda no meio da crise toda, eu sou sumo sacerdote, né? De acordo com a igreja, e inclusive Fernando, se você ainda está conectado, foi você que me ordenou sumo sacerdote, não foi? Tenho quase certeza disso. Mas enfim, então, estava na reunião de sumos sacerdotes, e aqui nos Estados Unidos, sumo sacerdote, que na época ainda estava separado, hoje é tudo junto, né? Mas os sumos sacerdotes são os mais velhos, né? Eu era o bebê na classe, né? A média de idade ali era, com certeza, 60 anos ou mais. E falando sobre assuntos delicados, às vezes, com a mesma abordagem e profundidade que você encontra no coro de diáconos, que são os meninos de 12 anos. Então, eu estava olhando ali, que é isso? Esses são os anciãos da ala, estão falando sobre esses assuntos delicados com essa superficialidade ridícula, né? Naquilo ali, acho que foi a última vez que eu fui, né? Então, lembro, depois me convidaram para dar uma aula até, eu já estava fora da igreja, mas me convidaram para voltar e dar uma aula, acho que na esperança de que aquilo ia me reativar, né? E aula sobre... eu dei aula sobre os 5 passos de luto, né? E aí, lá de negar, de negociar, etc, etc. E aí, no final, alguém, um senhor lá do sumo sacerdote, eu queria acrescentar o número 6, gratidão, né? Ok, eu não vou argumentar com isso, bota lá, número 6, gratidão, ok, segue a aula, né? Vamos falar de Brené Brown, e dando, assim, usando vários outros materiais que não eram da igreja. E aí um outro homem levantou a mão e falou, olha, e como é que eu vou ser grato por ter, já um senhor, né, seus 50, 60 anos, como é que eu posso ser grato pela morte do meu filho? E ele não estava perguntando hipoteticamente, ele tinha realmente perdido um filho. E aí eu fiquei, sabe, não é para ser grato, mas o membro da igreja ele tem na cabeça, tem que ser grato por tudo que acontece, né? E aí eu voltei para aquele senhor que tinha oferecido, dado a sugestão de acreditar gratidão. Eu falei, o que você acha? E ele não soube responder, sabe? Não consegue ir mais profundamente em assuntos delicados e importantes. Então, enfim, não sei por que eu entrei nesse assunto, mas foi isso que eu queria falar. Vamos seguir. Então, a maior vantagem que tiveram, né, de sair do mormonismo, acho que foi isso, a liberdade. Tem familiares na igreja? Não, eu não. Eu tenho uma irmã e uma sobrinha. Que estão saindo, talvez. Não, elas estão menos Talvez. ativas, né? Mas também uma mora longe, não tem igreja perto, né? Enfim. Vamos falar sobre as perguntas que a gente meio que chutou para frente? Primeiro, falar sobre os filhos. A gente recebeu várias perguntas. Alguém perguntaram já aqui ao vivo e também no grupo lá o pessoal já tinha perguntado isso, né? Então, Sandra, algumas pessoas perguntaram aqui e a Dani lá do grupo perguntou como foi tirar seus filhos da igreja? Que idade eles tinham na época? Vocês contaram toda a sujeirada de uma vez ou foram devagar? Como eles estão hoje com relação à igreja? Que linha vocês pegaram para educá-los? Out. Foi difícil. Não foi fácil, não.
porque a gente fica com a necessidade de falar tão grande, e eu queria que elas soubessem, e elas percebem, os filhos percebem quando os pais não estão agindo mais como agiam antes. O Marcelo parou de ir para a igreja. E como assim papai não vai para a igreja? Então, elas começaram a sentir. Eu percebi que cada menina, nós temos 3 filhas, isso foi há 5 anos atrás? Foi. 4 anos atrás? 5. 4, 5 anos. Entre 4 e 5 anos. E cada uma delas teve uma reação diferente. Para a mais nova foi um alívio, porque ela não gostava da igreja, ela não gostava das aulas, ela não gostava da primária. Ela tinha 9 anos, né? Ela Então, tinha 9 anos. Quando eu a batizei, eu já estava começando Já. Dúvidas, né? Mas ainda estava bem no início. Mas para ela foi um alívio, porque ela não gostava e ela ia obrigada, porque eu não ia deixar em casa sozinha. Tinha que ir de qualquer jeito. A família toda vai. Como assim não vai para a igreja? Isso não existe. Não Você existe. pode não ir para a escola, não vai para a igreja. E quando o Marcelo disse, eu não aguento mais, eu não consigo ir, para ela foi maravilhoso, porque ela podia ficar em casa com o Marcelo, as outras 2 continuaram indo comigo. E chegou um momento que eu não estava mais conseguindo ir. Eu ia para poder acompanhar a minha filha mais velha, porque a mais velha, todos os amigos dela eram membros da igreja, exceto uma melhor amiga. Uhum. E a vida daquela menina era a igreja. As atividades eram com as amigas da igreja, escola, todo mundo da igreja. E estava namorando um rapaz da igreja. Como arrancar dessa menina? E então, ela meio que criou um bloqueio. A gente não conseguia conversar com ela sobre os problemas, né? Ela não queria ouvir, e quando a gente falava, eu acho que ela bloqueava mesmo, ela não queria entender. Ela estava até olhando para a gente, mas não estava nada entrando, batia e saía. Uhum. E a do meio, ela ficou muito confusa. Era confusa. Às vezes ela ia para a igreja, às vezes ela ficava em casa. E a gente foi indo. Às vezes o Marcelo ia acompanhando a Isabelle, a mais velha, para ela não ir só, porque foram crianças que desde o nascimento iam para a igreja todos os domingos com a família completa. Então, você vê desfazendo, né? E assim, no Brasil, pelo menos as alas que a gente foi membro no Brasil, é bem comum, né? O jovem se batiza sozinho, os pais não são da igreja, os irmãos não são da igreja, o jovem vai só mesmo. É normal, tem vários jovens, aí eles sentam juntos e não é um problema. Aqui onde a gente mora, não existe isso, né? Eu acho que não tem nenhum jovem que vai para a igreja que os pais não estão lá, né? Então aqui, ou você vai todo mundo ou não vai ninguém, né? E aí a gente não queria, eu pelo menos tinha muito esse receio dela ser uma estranha lá, né? Ela ir para Sacramental, sentada sozinha, ela ia ficar sozinha mesmo, não ia ter essa coisa como no Brasil, meia dúzia de jovens fica junto, porque nenhum dos pais está lá. Enfim, então a gente meio que se revezou indo, né? Uma vez eu ia, outra vez a Sandra ia, às vezes ia nós 2, para ela não estar só, né? Mas aí depois ia para as salas de aula, a organização das moças e a escola dominical, a gente não ia estar junto com ela mesmo, então a gente voltava para casa, né? 3 horas. E a gente fez isso durante um tempo, e aí, com o passar do tempo, ela foi abrindo um pouco mais e foi... A pandemia veio. Verdade. Pandemia, um divisor de águas para muita gente. A pandemia ajudou muita gente a, tipo, sabe quando você está num ritmo frenético? O membro da igreja ele está num ritmo frenético, é chamado, é atividade, é reunião, é um ritmo que toma todo o seu tempo, toda a sua vida, seus amigos, a sua comunidade. E aí, quando deu aquele break, é como se a água que você estava o tempo todo misturando sentou.
e muita gente conseguiu ver, sabe, quando a água clareia? Então, aconteceu assim para muita gente. Uhum. E aí, muita gente arriscou colocar a cabeça assim, ó, para ver. É. Né? E aí, para nossa filha, foi a parte que deu essa acalmada. E aí, quando voltou novamente às reuniões, ela ainda foi umas 2 vezes e nunca mais foi. E aí foi por ela, e a gente decidiu que ia apoiar no que elas decidissem. Uhum. Então, as meninas não escutam o nosso canal, elas sabem que a gente tem o canal, elas sabem que o papai grava vídeos, e a gente tenta só dizer que o que a gente fala a verdade, que a gente não tem intenção de difamar a igreja, xingar a igreja, a gente não faz isso, a gente fala o que a história conta, o que está nos registros, o que estão nos livros, e sim, temos críticas à igreja, temos, mas é diferente de você xingar, né? Isso a gente não faz. E Tá. Então, mas aí, assim, hoje ninguém é, vai mais. Hoje a nossa filha mais velha está na faculdade, mora em outra cidade, né, 4 horas daqui, e ela, aí na cidade lá, não é tão predominante os membros da igreja, especialmente na faculdade, tem muita gente de outros estados que não são membros da igreja e tudo, e ela mesma fez um comentário, né, nossa, agora eu percebo como a cultura, aí na cidade que a gente mora, que nós moramos aqui, né, que ela morava, como a cultura é estranha, né, muito assim, é uma bolha, né, você não fala, tem muitos assuntos que são tabus, ninguém fala palavrão, a música que o pessoal ouve, a música no rádio é filtrada, eles tiram as partes, né, que não são de acordo. Não tem palavra, eles silenciam palavra. A nossa filha... Não tem... Ela passou a ter contato com pessoas que são homossexuais lá, que aqui não tinha, é muito mais tabu, etc. Enfim. A companheira de quarto dela exato. Então, ela está no mundo normal agora. Ela vivia numa bolha e agora está no mundo normal, e ela percebeu isso, né? Hoje a gente consegue tratar desses assuntos todos na mesa, a gente brinca, as meninas aceitam bem. Uma coisa mais que eu queria falar era o seguinte, como você falou, né? A gente decidiu que ia apoiar. Então, se a nossa filha mais velha tivesse hoje na igreja, fosse para a missão, a gente estaria de boa com isso, né? A única coisa eu lembro de ter sentado com cada uma delas e ter dito assim muito claramente, especialmente a mais velha, quando eu falo estaria apoiando, eu não estaria pagando pela missão, não. A igreja quer alguém para ir vender o produto dela, que pague, eu não vou pagar, não. Então, especialmente com a mais velha, eu lembro de ter tido essa conversa, né, de, olha, você conhece papai, conhece mamãe, sabe quem nós somos, eu prometo para você que a gente não vai mudar, a gente não vai estar caindo bêbado dentro de casa, ou fumando, ou fazendo, sei lá, coisas realmente erradas, né? Não que beber seja errado, mas enfim. Mas a única coisa que eu pedi para ela, né? Eu vou apoiar no que você quiser fazer, se quiser ir para a igreja, ótimo, etc. Só nunca deixe a igreja ficar entre você e nós. Né? Que a igreja lhe convença de que papai e mamãe são pessoas inferiores ou erradas só porque eles vivem uma vida normal, né? Tomam um café, tomam um vinho, uma cervejinha, né? Mas que não estão fazendo nada de errado. Né? Não deixe a igreja se colocar entre você e nós. Né? Na época, até, um dos grandes, assim, que eu achei um absurdo, aqui nos Estados Unidos, a política da igreja, se você casasse no civil, você tinha que esperar 1 ano para se casar no templo, né? Então, então, muitos membros da igreja, né, eles escolhem casar direto no templo. Mesmo que a família não tenha, né, os pais, por exemplo, não são membros da igreja, eles não vão poder assistir o casamento, porque não existe o casamento civil. A pessoa não vai fazer, ela vai direto no templo, né? Então, aquilo ali, era um medo meu que eu fiquei no começo, né? Se a nossa filha mais velha continuasse e fosse escolher fazer isso, eu não poder assistir o casamento da minha filha, que é absurdo, né? Só para completar, aqui nos Estados Unidos, o templo tem os papéis do cartório, ela pode agir, não é isso?
como eles assinam, o casamento os civil noivos assinam os templo. papéis do casamento civil no templo, dentro do templo. Então, só assiste aquela cerimônia, a cerimônia é dentro do templo. E pronto, e depois eles fazem uma festa fora, numa capela, ou em casa, ou onde quer que seja, né? Tem uma pergunta interessante aqui, amor. E só, a gente já está com 55 minutos, a nossa meta é terminar dentro de 1 hora, né? Então, a gente está já aqui encerrando, e tem mais o assunto sobre outras igrejas e Deus, se a gente é ateu, se não é. Só mais 10 minutinhos, mais 10 minutinhos, fica aí comigo, porque o Gustavo, ele perguntou, aí é uma cidade mórmon? Aqui é no estado de Idaho, que é vizinho, como diz a minha amiga Fabi, é no quintal dos Estados Unidos. Então, é no quintal. Foi a Fabi que falou isso? Quem foi? Quintal de Utah, talvez? O quintal de Utah. Eu falei Estados Unidos, né? É quintal de Utah. É o quintal de Utah. Então, é um estado com muitos membros da igreja. E aqui em Idaho Falls tem muito membro da igreja. Tem um templo que é, como é que se diz? Por muito tempo foi o único templo da região. Então, assim, é uma cidade com muitos mormons. É uma cidade predominantemente mormon, sim. Eu diria, no bairro que a gente mora, hoje é metade. Mais ou menos a metade. A gente quebrou na metade. Antes a maioria era mormon porque a gente era mormon. Hoje é meio a meio. A gente fez a diferença. Eu acho que eu diria que mais metade da população da igreja, né, ativa. Tá, então vamos lá. No meu trabalho, por exemplo, eu trabalho em departamento com aproximadamente 30 pessoas. Eu diria que pelo menos 25 são membros da igreja ativos. Com bispos, conselheiros de bispo e etc. Tudo lá. Tem uma pergunta legal aqui. Vamos lá? Qual é a pergunta? Que é da Maria. A Maria, ela falou uma coisa, ela disse assim, uma vez na igreja, ou alguma vez na igreja, vocês acreditaram que seriam Deus, Marcelo seria o Deus, e eu seria uma sacerdotisa? Sim, acreditei, porque eu acreditava na igreja, acreditava na doutrina, eu frequentava no templo, o templo ensina isso. Quando você faz a iniciatória e também na sessão de endowment fala que a gente é ungido, lavado, e para se tornar sacerdotes e sacerdotisas do Deus Altíssimo. É o que é ensinado no templo, né? Agora, assim, a gente alguma vez parou mesmo para pensar e analisar tudo isso, como é a mecânica disso, como é que vai acontecer, todas as perguntas que você pode fazer ao redor desse assunto? Não, nunca fizemos. Foi ensinado, aceitamos, segue a vida, né? Eu sempre fui muito prático na igreja, né? Eu não ficava assim divagando sobre a teologia, etc. Para mim era muito centrado no o que eu posso fazer para ajudar, né? As outras pessoas e tudo. Ela faz um comentário de que nunca conseguiu acreditar nisso. E tem muitas pessoas na igreja que não acreditam, por exemplo, não acreditam naquela determinada ensinamento, mas acredita que a igreja é verdadeira. E aí ela vai empurrando são as pulgas, né? Ou então aquela coisa de botar a dúvida, bota na gaveta. Próximo, o Gustavo perguntou se aqui tem outras denominações. Tem, Gustavo, tem. Aqui é o lado oeste dos Estados Unidos é um lado muito conservador, muito religioso, né? Então tem igreja católica, inclusive quando a gente estava no processo saindo da igreja, eu tive a ideia, né? Eu tentei implementar, mas não funcionou muito bem, as crianças odiaram, a Sandra não gostou muito da ideia. A minha ideia era assim, né? Eu não estava mais indo para a igreja, a Sandra e as meninas estavam indo ainda. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês vão 3 domingos para a igreja e 1 domingo por mês a gente vai visitar outra igreja para ver, né? E não deu muito certo. Eu acabei indo ainda em outra, e nós todos fomos em uma, né? A gente foi na Luterana, na reunião da Luterana. É Luterana, né? Pela primeira vez eu comi a hóstia, né? E tomei o vinho, achei interessante. Mesmo eu nunca fiz o catecismo, né? Catecismo. Então, nunca comi hóstia. Primeira comunhão? Não, eu fui católico até os 18 anos, mas não praticante, né?
Então, nunca tinha comido hóstia. Enfim, era uma curiosidade que eu tinha, né? Saber qual era o gosto. Mas, enfim, a gente foi na luterana, a gente foi numa outra evangélica, que essas igrejas têm banda, né? Toca a banda e a música, é bem animado. Mas eu também descobri que lá tinha sujeirada também, assim, muito rapidamente. A escola dominical você tinha que pagar para participar dos cursos. Aí também não colou muito, não. Então, já movendo um pouco para a pergunta que o pessoal fez, né? Se a gente vai para outra igreja, o que a gente acredita agora. Então, assim, eu tinha essa grande preocupação de como é que eu ia ensinar nossos filhos, né? Agora, a terem morais, né? E de serem boas pessoas, né? Então, durante um tempo, eu estava nessa coisa, tem que encontrar um outro lugar, né? Tem que repor a igreja, né? Com alguma outra coisa, não pode ficar um vazio, né? Mas a gente não foi nessa direção. É o que a gente acabou... Um dia eu parei, eu percebi, né, que a minha família toda, a família do lado do meu pai, principalmente, é o lado que eu tenho mais proximidade do que com o lado da minha mãe, mas a família do meu pai, todos os meus tios, primos, todos são católicos, diferentes níveis de participação. Os mais jovens participam menos, os mais velhos acabam indo para a missa um pouco mais frequentemente, mas eu não diria que ninguém é carola, né, como a gente fala, assim, muito ativo, participante. E são todos pessoas fantásticas, uma família maravilhosa, todo mundo bons cidadãos, com empregados, com sua casa própria e criando os filhos, né, de acordo e tudo. Então, finalmente eu percebi que eu não precisava estar na igreja para ensinar meus filhos, nossas filhas, né, coisas boas. A gente passou a usar de lógica, né? O princípio que eu ensino para as crianças é escolhas e consequências. Esse é o princípio principal, né? Você quer, por exemplo, nossas filhas querem fazer tatuagem, né? Então, em vez de dizer, não, o profeta disse que não pode, ou Deus não gosta, é feio. Não, é o seguinte, se você fizer tatuagem, até um certo nível é legal, vai ser apreciado, né? A sociedade aceita bem e tal. Mas se você começa a fazer uma tatuagem na testa, no pescoço, aqui, você começa a ficar uma coisa excessiva, que a sociedade não aceite, só entenda que você vai ter esta consequência. Não adianta você querer fazer uma coisa e ficar com raiva da consequência. Você tem que saber qual é a consequência e aceitá-la, ou tenta modificar a sociedade, etc. Mas, enfim, né? Você tem um monte de tatuagem, uma coisa excessiva, de repente você vai para uma entrevista de emprego, você não vai receber emprego, entenda isso, né? Você talvez vai trabalhar em certas áreas que aceitem melhor aquele tipo de comportamento. Ações e consequências. Ação e consequência, Uma coisa que a gente fez no começo, e para as meninas não ficarem assim muito confusas, a gente colocou, a gente tem como é que fala? Não é quadro negro, é um board. Um quadro. Quadro branco, quadro de E aí a gente falou assim, a gente não está seguindo a igreja, e a gente não acredita em todos os mandamentos, a gente não acredita mais em todos os mandamentos daquela igreja, mas a gente tem princípios, a gente tem moral. Então, a gente escreveu no board, a gente fez a nossa reunião familiar e escreveu todos os nossos princípios nesse board e ficou por muito tempo lá escrito, né? Porque assim, a gente... Nossos valores, os nossos valores, exatamente. Nós temos os nossos valores. Assim, a gente saiu da igreja, vocês já devem ter ouvido a expressão, a gente não jogou a água com um bebê junto, né? A gente tira o que tem de bom, a gente extrai e leva para a vida, né? E a gente não precisa de mandamento, de um livro, para fazer coisas corretas, honestas, para ser honesto, correto, para ser uma pessoa moral. A gente tem a nossa própria honra, hombridade, dignidade, que isso a gente leva para a vida. Não é porque saiu da igreja que vai fazer coisas erradas. Exato. E se eu fizer? Se arrepende. Arrependimento ainda funciona. Vamos lá, última pergunta de hoje, pessoal. Já passamos aqui de 1 hora. A pergunta recorrente. Acredita em Deus? Vamos fazer essa última resumo ainda. Deus, cristãos e vida após a morte. Pronto, então, não precisa nem ler não, resumiu tudo. Deus, cristão, vida após a morte. Então, deixa eu começar, então.
como eu falei, a minha crise de fé toda começou muito mais questionando, primeiro, a Bíblia, né, as Escrituras, e aí Deus, e aí a igreja. Foi nessa sequência, né? E hoje eu diria que eu estou pendendo muito mais para ser... Eu estou entre ateu e agnóstico, né? Mais para ateu mesmo. E uma coisa que às vezes me aborrece um pouco, que as pessoas não entendem muito bem o que é o ateísmo, né? O ateísmo não é eu estar dizendo que Deus não existe, porque você não pode provar, não tem como provar nem que ele existe, nem que ele não existe, né? Então, e eu sei que isso é um assunto delicado, que muita gente aqui não vai concordar comigo, eu espero que pelo menos a gente possa se respeitar. Eu não tenho... Outra coisa que me aborrece também é quando tanto um religioso acha que o ateu é burro, ou o ateu achar que o religioso é burro. Inteligência e religiosidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas áreas completamente distintas, né? Então, a linha que eu sigo hoje é a seguinte, tentando olhar de uma forma bem, não científica, mas racional, né? Eu não consigo ver evidências suficientes de que me levem a acreditar que existe um Deus, né? Então, eu sigo por isso, né? E eu tive uma experiência muito interessante no auge aí também da crise, quando eu já estava, já mais para o final, na verdade, quando eu já tinha decidido que a igreja não era verdadeira como ela dizia que era, e eu estava começando já a realmente deixar de acreditar na existência de um Deus pessoal, uma pessoa. Eu tive um sonho bem interessante, onde, eu vou resumir, porque eu posso me alongar nessa história, mas, resumidamente, no sonho eu morri, né? Eu estava para morrer, vamos dizer assim, um prédio estava desabando em cima de mim, e bem como falam mesmo, quem relata esse tipo de experiência, né, o tempo para, e eu começo a refletir, né, como se o tempo realmente tivesse parado, eu estou ali caído no chão, o prédio vai desabar em cima de mim, eu vou morrer, eu tenho essa consciência, e eu tenho a consciência de que eu não acredito em Deus, naquele momento, que eu não acredito na igreja, eu vou morrer, e agora, o que vai acontecer? O que muito religioso tenta dizer que vai acontecer com ateu é que vai haver um desespero, né? Essa coisa, a vida acabou e não tem mais nada depois. Na verdade, eu senti muita paz naquele momento. Para mim, assim, eu vivi a melhor vida que eu pude dentro do meu conhecimento, da minha capacidade. Eu deixei bons ensinamentos, bom exemplo para minhas filhas, e estava ok, eu senti paz. Então, realmente, naquele momento, eu só baixei minha cabeça ali, que eu estava caído no chão, né, no sonho, fechei meus olhos e o sonho acabou. Sim, eu morri, né, no meu sonho. Então, hoje eu sei que, mesmo que eu morra amanhã, não acreditando em Deus, eu não vou sentir nenhum desespero, nenhum tipo de, foi tudo em vão. Não, eu me sinto muito em paz com isso, com essa incerteza, com esse não saber se Deus existe ou não, né? E respeito quem acredita que existe. Eu só tem uma coisa que eu não respeito, é quando a pessoa quer tentar provar a fé dela distorcendo as evidências, né? Tenta racionalizar a fé. E aí isso eu não concordo, né? Eu acho que ou você tem fé, é uma coisa. Você não precisa explicar a sua fé. Eu acredito, eu sinto, é isso que eu acredito. Não tem que tentar explicar, ainda mais sendo desonesto com a evidência. Isso é que eu não tenho muito respeito por isso, né? Mas a Sana tem uma posição diferente. Um pouco, talvez. Na realidade, eu não acredito no Deus que o mormonismo me ensinou e que o catolicismo me ensinou. Assim, o catolicismo é como se ele fosse o que, um espírito, mas assim, um pai, mistura assim várias figuras, né? Um pai que vê tudo, que escuta tudo, que sabe de tudo. E o mormonismo vai mais além, é uma pessoa física de carne e ossos, né? Com superpoderes, que escuta tudo, que sabe tudo, que tem poder de fazer mundos, criar pessoas. Então, eu não acredito mais nesse Deus. Eu ressignifiquei Deus na minha vida. E Deus, para mim, hoje, é tudo que é bom e tudo que é belo. Tudo que é bom e belo, para mim, é Deus. Deus está em tudo e Deus está em mim. E assim, da mesma forma, eu acredito, por exemplo, eu ressignifiquei Satanás. Satanás não é uma pessoa que está tentando me levar para o quinto dos infernos com ele.
e ser tão miserável quanto ele é. Para mim, tudo que é ruim, tudo que degrine, assim, tudo que faz mal, então é o outro lado, né? É o bom e o ruim, o belo e o feio. Então, eu só ressignifiquei. Sim, eu não sei se eu sou agnóstica, porque eu fiz essa ressignificação de Deus na minha vida. Tá? Então, aí eu vou continuar falando de Cristo e depois você fala de Cristo. Cristo, eu me considero cristã, porque Jesus Cristo é o único líder religioso que eu cresci ouvindo os ensinamentos dele, que eu gosto, sigo a maioria dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas não acredito mais que ele é um Deus. Exato. Então, uma coisa que aconteceu para mim, muito legal com isso tudo, é que eu não me sinto mais ligado, não tenho essa conexão emocional com uma crença específica, né, e me abri para receber informação, beleza, espiritualidade de outras fontes. Comecei a estudar um pouquinho sobre budismo, sobre daoísmo, o que acreditam outras religiões, né, o que acreditaram religiões que não existem mais, né, abri para tudo isso. Hoje a gente brinca aqui na nossa família, até com as meninas, né, que hoje eu chamo Deus Eywa, né, que é do filme Avatar, né. Eu acho que para mim, como eu falei, eu não acredito num Deus, uma pessoa, o Thor, ou Shiva, ou Cristo, ou Elohim, né? Eu acredito nessa conexão nossa com o universo, com tudo, com todos ao nosso redor, com a natureza, com tudo isso, que é a representação Eywa no filme Avatar. Então, eu acredito em Deus, vamos dizer assim, muito mais daquela forma, né? Que nós estamos todos interconectados, existe uma beleza no mundo. Você olhar as estrelas, você olhar um Grand Canyon, você olhar um mar, um rio, enfim, existem fontes de inspiração, de espiritualidade em tudo ao nosso redor, né? É só a gente parar e prestar atenção. Só praticar um pouco meditação. Tem até um grupo de meditação que vem aqui para casa uma vez por mês, a gente pratica juntos. Então, é bem por isso. Algumas palavras? Sim, tem uma pergunta aqui. Inferno. O inferno. Bom, eu particularmente acredito que quando a gente morre, a nossa consciência se acaba, não continua nada, né? Vida após a morte, né? Que a vida após a tá morte, aqui, reencarnação, ressurreição. Não é que eu não. É complicado de falar, porque assim, não existe evidência nenhuma de que isso exista. Não sabe. Então, eu não sei, né? Para mim, assim, se eu estou muito confortável que se eu morrer hoje, eu vou deixar de existir, ok, eu não vou saber mesmo, eu vou deixar de existir, eu não vou ficar triste nem nada, eu só vou deixar de existir, acabou. Se houver alguma coisa, para mim é um bônus. E se algum Deus vier me punir porque eu não acreditei nele especificamente, então a culpa é muito mais dele, por não ter deixado claro o suficiente para eu acreditar de uma forma ou de outra, né? Então, mas essa é a minha opinião pessoal, cada pessoa pode ter a sua, e eu respeito todas as opiniões. Não vou concordar com todas, mas respeito. E desde que não traga nenhum impacto negativo na vida da pessoa ou de outros ao redor dela, você pode acreditar o que quiser. Né? Eu não acredito na vida após a morte. Eu sou agnóstica nesse ponto, porque eu não sei. Eu não sei se vai ter vida após a morte. E eu não quero ficar nesse dilema. Eu já estive nesse dilema durante 50 anos. Pois é. Oi, falei minha idade. Tá bom? Ok? Então, ok, wait. O Samuel disse que nós somos os ateus mais bacanas que ele já viu. Obrigada, Samuel. É que a gente não é ateu, como ativista. A gente não, na realidade, a gente não é ateu raiz, entendeu? Se a gente se misturar no ateu, eles vão chutar a gente de lá. É possível. Mas, pessoal, obrigadão pela participação de vocês, pelas perguntas. Não deu para responder todo mundo, mas acho que a gente respondeu algumas importantes. Deixa o comentário depois o que vocês acharam desse formato. Se não gostou, pode dizer,
né, o que você gostou, sugestões, a gente aceita tudo, tá bom? A ideia é de reativar um pouco mais o canal, acho que a gente ainda tem coisa mais para contribuir para a comunidade e ajudar aqueles que estão buscando por essa ajuda, tá bom? A gente quer ser um recurso, tá? E ajudar vocês nessa transição, e segue a vida, né? A gente vai continuar falando com sem censura, mas com respeito, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima, a gente se vê. Obrigada, pessoal, um grande abraço para vocês, obrigada pelo apoio que vocês dão a gente, obrigada pelo incentivo que vocês dão para a gente para continuar fazendo. Nós não somos especialistas em quase nada, a gente só é mesmo... Curioso, cara de pau, corajoso, tem que ter muita coragem de colocar a cara para bater, porque batem mesmo. Não é? Bom, e vamos lá que ainda dá tempo de terminar de assistir a sessão da conferência. Até mais, pessoal. Beijo. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.